Se você é uma pessoa que costuma acompanhar terror pelo TikTok, existe uma grande chance de você já ter dado de cara com algum conteúdo do Spencer Leck, uma conta que ficou bastante conhecida pelos seus TikToks de horror extremamente bem feitos. Mas apesar da fama do TikTok, o que a gente vai falar aqui hoje, que é um analog horror postado no canal do YouTube do Spencer Leck, chamado ASL Volume 1. Ok, antes de eu falar de qualquer coisa sobre o Analog Horror, eu preciso explicar o que significa o título dele. Pra quem não sabe, ASL é uma sigla inglesa que significa idade, sexo e localização. E isso é uma gíria popular para sites de relacionamento onde uma pessoa tenta descobrir de forma rápida a idade, o sexo e a localização de outra pessoa. De primeira, isso pode parecer uma escolha estranha de título para um Analog Horror, mas no contexto dessa série em específico, isso faz muito sentido. Mas eu tô me adiantando muito, vamos pelo começo. Nessa série, a gente tá na pele de Victor Torrance, um rapaz de 18 anos que passa por eventos sobrenaturais envolvendo ele e a sua família. Eventos esses que irão acontecer durante 4 dias da semana, começando pela terça-feira, 25 de novembro de 97, onde o Victor acorda por volta das 9 da manhã e logo de cara ele já nota uma coisa estranha. A porta do quarto do irmão dele estava fechada, o que para ele era algo bem comum, já que o irmão dele geralmente acordava primeiro que ele. Mas isso não era tão preocupante assim. Então ele apenas desce até a cozinha para tomar café da manhã e ao chegar lá, o Victor encontra uma garrafa térmica com café dentro, provavelmente deixado pela mãe dele. Porém o Victor estranha de novo o fato de não ter ninguém ali. E vai até o quarto dos seus pais, não encontrando ninguém lá e percebendo que toda sua família havia desaparecido. Ele até pergunta para uma vizinha se ela sabe onde é que está a família dele, mas ela responde que não. E vendo essa situação, o Victor tem a ideia de ligar para a polícia, mas só amanhã, porque agora ele precisava conversar com a sua namorada no bate-papo. E aqui a gente descobre que além de um tapado, o Victor também é o fundador do Web Namoro. E a gente vê uma sala de bate-papo entre os dois, onde o Victor usa o nick de Belzebuba e a namorada dele usa o nick de Sumassudo. E depois de uma pequena conversa entre os dois, a noite chega e quando o Victor ia dormir, ele começa a ouvir vários gritos vindo do lado de fora da casa, não deixando ele dormir. No dia seguinte, na quarta-feira, o Victor acorda e vê que a sua família ainda continua desaparecida. Porém, na cozinha tinha mais uma garrafa térmica com café fresquinho para ele. E mesmo isso sendo uma deixa para ele cair fora dali, ele apenas toma o café normalmente. Eu não tava brincando quando eu falei que esse cara era tapado. Indo conversar com a namorada, o Victor fala para ela que ele não consegue parar de pensar nela. E ela responde dizendo que era melhor ele não parar de pensar nela mesmo. E depois de conversarem, o Victor, que não tinha mais nada o que fazer, decide dar uma olhada em algumas gravações feitas por ele mesmo. Em uma dessas gravações, a gente descobre que o Victor é um tipo de cineasta independente, que gosta de ficar filmando várias coisas do dia a dia. Porém, o Victor do tempo atual, vendo essa gravação antiga dele, nota uma coisa estranha no canto do quarto dele. Alguém que ele reconhece como sendo ninguém mais, ninguém menos que ele mesmo. E vendo isso, ele fala para si mesmo que amanhã ele iria ligar para a polícia. Quinta-feira chega. E ele não liga pra polícia. E pra piorar, ele tem um pesadelo que faz ele acordar no meio da madrugada. E o Victor pega a câmera e começa a contar sobre o pesadelo que ele teve. Segundo ele, no pesadelo ele estava dentro do porão da casa e no canto desse porão ele vê uma porta que não existia ali antes. E que ainda por cima emitia uma luz branca dela. E quando o Victor ia contar sobre o resto do pesadelo, ele ouve um barulho vindo de dentro da sua casa e fica apavorado. Isso deixou o Victor tão assustado que ele manda mensagem pra namorada dele implorando para que ela fosse até a casa dele. E a Suma, se demonstrando bizarramente calma nessa situação, diz que chegaria ali em apenas algumas horas. E enquanto isso, o Victor continua ouvindo passos e até mesmo gritos vindos de dentro da casa dele. Porém, sempre que ele olhava, não tinha ninguém lá. E como uma forma de tentar parar a ansiedade e desespero que ele estava sentindo, o Victor dá uma olhada em algumas filmagens antigas dele, como uma árvore de Natal, o céu à noite e uma lareira. Porém, diferente das outras filmagens que tinham títulos que faziam sentido com elas, o título da gravação da lareira era apenas autorretrato e a data em que ela foi feita também não aparecia. E pra ficar pior, o Victor fala que ele não se lembra de ter gravado nenhuma lareira, ou seja, não era coisa da cabeça dele, alguém realmente entrou na casa dele e mexeu nas coisas dele. E agora o Analog Horror vai mostrar como realmente foi o pesadelo do Victor e o que foi que ele viu na tal porta.
E por último, o Victor pergunta pra Suma quanto tempo ainda ia demorar para ela chegar na casa. E ela responde com: "Eu já estou aqui." Sexta-feira já começa com notícia boa, porque o tapado finalmente ligou pra polícia. E eles foram até a casa do Victor, onde, vasculhando a casa, eles encontram os corpos de Daniel, Elaine e Brian Torrance, os pais e o irmão mais velho do Victor. E falando em Victor, os policiais também encontram ele na casa. E vendo os corpos de 3 pessoas mortas, e somente o Victor lá dentro, os policiais têm a conclusão mais sensata naquele momento: prender o Victor como principal suspeito pela morte da sua família. O curioso é que depois da reportagem, nós vimos um relatório policial feito por David Reeves, que era o principal responsável pela prisão do Victor. Segundo David, ele e um outro parceiro dele receberam uma ligação anônima falando sobre estranhos barulhos vindo da casa dos Torrances. E pessoalmente, eu acredito que a pessoa anônima que fez essa ligação foi aquela vizinha do começo. Enfim, o David e o parceiro dele foram até a casa, e ao chegar lá, logo de cara, eles ouvem gritos vindo de dentro dessa casa. Então eles arrombam a porta e entram dentro dela, indo direto pro porão. E quando o Victor viu os policiais, ele começa a chorar e foi correndo até os policiais gritando que ela havia mentido para ele e tirado a vida dos seus pais. Porém, os policiais vasculharam toda a casa e não encontraram mais ninguém ali além do próprio Victor. Só uma faca com sangue, que provavelmente foi a arma usada no crime. E outra coisa curiosa é que o sangue da faca estava seco, indicando que o crime havia sido cometido há alguns dias atrás. Fora tudo isso, o David também encontra uma VHS intitulada Sumacido 613, que nem mesmo o Victor sabia o que tinha nessa fita. E agora pausa para falar uma coisa importante. Pelo que eu acompanhei nos vídeos falando sobre esse analog horror, a teoria que o pessoal mais estava comentando era de que o Victor era uma pessoa com sérios problemas mentais, e em um surto de loucura ele havia matado seus próprios pais e o seu irmão. E para lidar com o peso da culpa, ele criou na cabeça dele essa tal de namorada para tentar livrar toda a culpa que ele estava sentindo. E não me entendam errado, essa teoria faz muito sentido com tudo que foi mostrado na série. E sinceramente, se a série fosse somente esses 4 episódios, eu também colocaria essa teoria como sendo verdade aqui nesse vídeo. Porém, como eu falei no começo, esse é só o volume 1 dessa série, ou seja, nós teremos uma continuação em breve. E eu não acho que um cara doido que matou a família por loucura seja um tema que renda uma boa continuação. Por isso, eu não acho que essa teoria tá 100% errada, mas no final eu vou acrescentar mais algumas coisinhas nela. Continuando, os policiais decidem ver o que tinha nessa fita desconhecida. E nela, nós vimos a família do Victor de um jeito meio estranho, como a mãe dele, o irmão que a gente vê que era na verdade aquela figura estranha atrás do Victor, e o pai que fica deitado na cama apenas encarando a câmera. Nós vemos a continuação da conversa do Victor com a namorada dele na quinta-feira, onde depois de falar que ela já estava lá, o Victor pergunta se ela estava lá fora, mas ela responde que na verdade ela estava no porão. E no final, nós vemos uma última gravação do Victor, seguindo a voz dela até o porão. Ok, vamos lá. O que diabos aconteceu aqui? Lembra que eu falei que a teoria do Victor ser louco e ter matado alguém não era totalmente errada? Bem, eu realmente acredito que o Victor tenha cometido um assassinato, mas não foi a família dele que ele matou, mas sim a Suma, a garota que ele conversa no bate-papo. A minha teoria é que a Suma e o Victor realmente eram namorados no passado, porém em algum momento a Suma decidiu terminar o relacionamento dos dois, e o Victor, não aceitando o término, acabou tirando a vida da Suma e escondendo o corpo dela no porão sem ninguém saber. Porém, de alguma forma, o espírito da Suma voltou e querendo vingança, matando toda a família dele e torturando ele por 4 dias. Isso também explica o porquê do Victor não ter ligado para a polícia logo no começo, já que eles poderiam ter olhado o porão e descoberto todo o crime que ele cometeu. Outra coisa interessante que as pessoas descobriram é que os nicks do Victor e da Suma no bate-papo são na verdade anagramas para Beelzebub e Asmodeus, que na religião cristã são 2 príncipes do inferno, que representam a luxúria e a gula. Sinceramente,
Sinceramente, na minha teoria, eu acredito que essa parte traz um indício do Spencer para a relação da Suma com a morte, indicando que a volta dela provavelmente tem relação com algum demônio ou entidade sobrenatural. E bem, essa foi a minha teoria. Comentem o que vocês acharam e o que vocês gostariam de acrescentar nela. Indo mais, esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido até o final. Redes sociais na descrição e tchau.